Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos com a oportunidade do aprendizado, troca de energias, com o desejo de ajudar aqueles que estão necessitando, com a vontade de melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e tudo isso é muito bom, né? Então, neste momento, eu gostaria de falar com vocês que cada um, sendo responsável por este ambiente, por essa psicosfera de amorosidade, que cada um possa se conectar firmemente com os nossos amigos espirituais, os nossos mentores que estão sempre nos auxiliando. Sobretudo que nós possamos conseguir nos conectarmos com Jesus, esse mestre querido. Ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, vamos dar início ao nosso estudo e oração. Primeiro eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver quem que já está aqui conosco, né? Norma, boa noite, seja bem-vinda. Célia, boa noite, seja bem-vinda. David, Carlos Eduardo, Dona Josefina, Dona Vera, Osanira, seu Antônio, Fátima, Estela, Dona Vanúzia, queridos amigos, queridos irmãos. Thelma, quanto tempo, seja bem-vinda. Todos vocês sejam muito bem-vindos, muito obrigada pelas mensagens, obrigada pelas curtidas, obrigada por compartilharem o canal, obrigada por estarem juntinho da gente há quase um ano, né? Porque em março agora a gente completa um ano de estudo e oração, nesse movimento ininterrupto interno nosso, do desejo de paz, de amor e de harmonia. Isso é muito importante. Pois bem, vamos ao estudo da noite de hoje. O estudo da noite de hoje é o livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje eu vou ler para vocês o capítulo 162, Tende fé em Deus. A passagem evangélica encontra-se em Marcos, capítulo 11, versículo 12. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Vamos ver os comentários de Emmanuel. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimo-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inenarrável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho
em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Esta lição aqui, baseia-se, tende fé em Deus. Ela se encontra no capítulo 11, versículo 12 do evangelista Marcos. Sempre que tem uma fala aqui, eu acho importante a gente ir até o contexto, né? Entender o contexto que Jesus falou isso, porque ele falou isso inúmeras vezes. Qual que era esse contexto? A que Emmanuel estava se referindo? Então, só para vocês saberem, esta passagem, o capítulo 11 todo de Marcos, ele trata da última semana de vida de Jesus. Ele relata como foi a Semana Santa de Jesus, entendeu? Esse capítulo aqui tem a ver com Jesus se preparando para entrar em Jerusalém, no domingo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, e na sexta-feira seguinte ele seria crucificado, né? Bom, é sempre importante a gente saber alguns dados, alguns números, para a gente perceber que existe um planejamento, nada é ao acaso. Então, tem um livro da FEB que nos trouxe alguns dados muito interessantes. Só para vocês saberem, ninguém precisa de decorar isso, tanto que eu anotei aqui. Mas é só para a gente ter uma noção da organização, como que eu explico? Não só da organização, mas, assim, da formatação dos evangelhos, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Nós temos, nos evangelhos, os evangelhos canônicos são aqueles evangelhos que mostram uma fidelidade maior, conhecido por nós, aos acontecimentos em torno da vida de Jesus, entendeu? Então, eles narram desde o momento, né, que Maria recebe o anjo Gabriel, toda a vida de Jesus e até a sua morte do corpo físico, certo? Então, esses são os evangelhos canônicos, que são Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós estamos aqui falando de uma narrativa que Marcos está contando para eles, né? Bom, nestes evangelhos canônicos, nós temos 3.738 versículos. 3.738 versículos, e nós já estudamos inúmeros deles aqui no nosso estudo de oração, né? E nós encontramos 89 capítulos para serem estudados. E desses 89 capítulos, nós temos 238 fatos que narram a vida de Jesus. Olha que interessante. 238 narrativas, né? Dessas, são os fatos vivenciados por Jesus. São histórias, né? Os fatos contados que Jesus vivenciou. Olha que interessante. Desses 238 fatos vivenciados por Jesus, apenas 20 fatos são narrados nos 4 evangelhos canônicos. Entendem? Os demais, só para curiosidade, 133 fatos têm apenas um evangelho, 32 fatos em 2 evangelhos, 53 fatos em 3 evangelhos e 20 fatos são narrados nos 4 evangelhos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque esse capítulo é muito importante em Marcos, né? E o que acontece? Qual que é a narrativa deste capítulo? O que tem neste capítulo? Este capítulo, Jesus tem que ir a Jerusalém, mas ele passa antes por Betânia.
né? Por Betânia e por uma outra aldeia, e não era tão distante, mas ele chega domingo de manhã em Jerusalém, correto? Neste evangelho é falado da visita que Jesus faz em Betânia, né? Que Maria, Marta, era a cidade que estava, que Lázaro foi ressuscitado, e aí tinha o Simão, um leproso, e ele fez uma festa na casa dele no sábado, que antecede a ida de Jesus para Jerusalém. E essa festa era para comemorar a ressurreição de Lázaro, certo? Aí, quando eles saem de lá, aí acontece, Jesus fala a parábola da figueira, depois ele mostra alguns aprendizados e ele ensina aos seus discípulos, os 12 estavam com ele, mas ele ensina a 2 e ele explica o seguinte: olha, indo para Jerusalém, quase na entrada, tem uma bifurcação entre duas estradas e tem um burrinho amarrado lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver que ele não tem dono, ele está lá, vocês vão pegá-lo e trazê-lo. Se alguém perguntar, esse burro é de quem? O que vocês estão fazendo? Vocês respondam, nós estamos levando o burro para o nosso mestre. E tudo vai ocorrer bem. Aí foram 2 discípulos, chegaram lá, viram que tinha o burrinho lá mesmo, como Jesus havia dito. Aí chega uma pessoa e pergunta, né, o que eles estavam fazendo. Eles explicam, isso é do nosso mestre, é de Jesus, pertence a ele e tal, e levam um burrinho para Jesus. E aí acontece aquilo que o animal, quando ele não é selado, que não tem uma sela, o lombo é duro, é desconfortável para andar. Então, muitas vezes, usavam-se colocar mantos para amaciar o lombo do animal. E Jesus permite que sejam colocados 2 mantos coloridos neste animal. Então, ao mesmo tempo que aquilo ali amacia para poder Jesus montar no burro, também fica uma coisa vistosa, né? Bom, e aí Jesus, ele, com o animal enfeitado, ele sobe nesse burrinho e ele entra em Jerusalém montado neste burro. À medida que ele vai passando na entrada dele, as pessoas vão jogando os mantos coloridos no chão para que Jesus passasse com o burrinho, e outros que não tinham mantos pegam galhos de árvores, flores e acenam, por isso que é chamado Domingo de Ramos. É como se tivesse uma procissão, assim, uma recepção ao lado das estradas para que Jesus adentrasse triunfalmente. Como que é essa história de entrar triunfalmente montado em um burrico, né? Porque o burro é um animal tão humilde, né? Essa era a ideia de Jesus. Primeira coisa, o Evangelho de Marcos cita que Jesus queria cumprir uma profecia. Mas o Evangelho de Mateus, ele fala dessa profecia. E havia uma profecia de Isaías que o futuro reino dos céus viria, o futuro reino, o Salvador, ele viria até seu povo, ele queria até seu povo. E ele entraria em cima de um burrinho, montado em um burrinho. Jesus sabia da profecia, todo mundo. Então Jesus escolhe esse burro para que seja cumprida a profecia, para mostrar que ele veio exatamente cumprir as profecias, que ele era o Salvador prometido por Deus. E por que ele faz questão de insistir mostrando tudo isso? Porque ele sabia que dali a 5 dias ele estaria morto e crucificado. Então ele queria mostrar como uma chance, né, e também para mostrar para as pessoas que quem o condenasse estariam fazendo isso com aquele que a profecia havia dito. Outro motivo, os cavalos imponentes e belos existiam naquela época,
Só que os cavalos eram animais muito preservados para as guerras. Então, um cavalo, a pessoa em cima de um cavalo, era um símbolo de combate, porque eram usados nas guerras os cavalos. Então, Jesus não queria entrar num cavalo. Por quê? Porque ele queria trazer uma missão de paz. E qual é o animal que todo mundo na aldeia, nas cidades, naquela época usava? Para transportar cargas, para transportar pessoas em missão de paz. Era o jumento. Então, Jesus, ele escolhe por esses 3 motivos, né? A gente acha, né? Assim, estudando, né, com as outras pessoas, estudiosos falam. Primeiro, mostrar a profecia, que já havia dito que o Filho de Deus entraria em um burrinho, viria em um burrinho, para poder mostrar que ele estava ali em uma missão de paz, que não era de guerra. E terceiro, para que ele mostrasse que ele estava ali para servir, né? Como o próprio burrinho era usado em serviço, então ele estava ali para servir, em um serviço, ele não estava passeando, ele tinha uma missão, um objetivo, né? Por que eu contei isso tudo para vocês? Então, nesse meio tempo, é que Jesus fala aquela parte importante que todo mundo já escutou, que se tiveres a fé de uma montanha, vós podeis remover as montanhas. E os discípulos estavam indagando várias coisas. E Jesus responde, né? Tende fé em Deus. O que ele queria mostrar com isso também? Que por mais que tudo parecesse muito esquisito, que por mais que todos achassem alguns dias e se desesperassem, como assim? A gente segue Jesus, ajuda ele, eu deixo a minha família como Pedro, vários filhos, eu deixo a minha profissão, vou atrás de Jesus e depois ele vai ser torturado, morto, humilhado? Que história é essa? Que Deus é esse? Então Jesus falou inúmeras vezes durante o seu ensinamento: tende fé em Deus. E este momento, alguém falou, né, sobre a figueira seca e sobre a fé, e Jesus fala essa coisa. Se tiveres a fé, né, você pode remover montanhas. E aí, depois disso, todos nós já sabemos o que acontece, né? Ele tem essa entrada triunfal, mas daí alguns dias ocorre a crucificação de Jesus, onde o próprio povo que colocou ramos e os seus mantos coloridos para recebê-lo, foi o mesmo povo que votou na soltura de Barrabás e na prisão de Jesus, aquele que era inocente. E essa foi a última semana de vida de Jesus, onde cada detalhe era dito de uma forma maravilhosa, porque Jesus ensinava o tempo todo. Ele não parava de ensinar, com o seu olhar, com os seus gestos, com as suas palavras e tudo mais. Quando ele fala, tende fé em Deus, também ele quer mostrar para o povo o seguinte: aconteça o que acontecer, não percam a fé em Deus, nosso Pai, porque Ele tudo sabe, e Ele sabe o porquê das dores, o porquê. Isso tudo faz parte de um plano maior. O verdadeiro reino não é deste mundo, o verdadeiro reino é a nossa vida espiritual. Então, nós somos espíritos em um corpo de carne. E temos que cuidar não apenas da nossa vida carnal, mas também da nossa vida espiritual, para que nós possamos viver eternamente, como espíritos imortais que nós somos. E Emmanuel traz aqui vários exemplos, né, que vocês viram. Então, inúmeras vezes ele fala, nós temos uma dificuldade na concretização de um projeto elevado. Mas parece que quando tudo está fechado, Deus abre uma porta e uma solução aparece. Depois ele fala que, às vezes, nós estamos cercados de especialistas que falam que não tem uma solução para aquilo.
E quando tudo se transforma em treva no nosso mundo interior, vem Deus e mostra uma luz que desponta para nos auxiliar, que é o que a gente chama de surgiu, estou vendo uma luz no fim do túnel, né? Em certas ocasiões, a gente leva um choque com o sofrimento de alguém querido, com a impressão, assim, de que essa pessoa não vai melhorar. E aí a gente fica tão aflito, tão desesperado, e que a gente fica numa angústia inenarrável. Mas Deus determina e surge um remédio. Essa parte aqui me toca profundamente, porque é exatamente o que nós estamos vivenciando, né? Às vezes a gente vê um familiar nosso num sofrimento profundo com uma doença, e nós temos visto ultimamente não apenas a doença atrelada ao corpo físico doente, como estamos vivenciando na pandemia. O que nos angustia é o que tem junto com essa doença. É o fato da pessoa ir sozinha para um hospital, o fato de não poder receber visitas, o fato do risco da intubação e de tantos problemas que advêm. E todos nós ficamos com o nosso emocional abalado. E sabemos de muitas pessoas que, como uma forma de evitação de um sofrimento maior, pensam em aniquilar a própria vida. Às vezes isso acontece nos nossos lares. E o quanto é difícil nós lidarmos com o fato da nossa impotência de não conseguirmos mostrar para o outro que ele é amado, de não conseguirmos mostrar para o outro que a vida precisa ser vivida e que nada disso é castigo ou obra do acaso, mas existe um planejamento divino. Então nós não sabemos quais os compromissos que cada pessoa teve ali ao encarnar. Eu creio em Deus e eu não acredito que ninguém que passe por esse sofrimento atroz, dessa doença tão difícil e de tantas outras doenças difíceis, que não tinha no seu planejamento reencarnatório, porque senão a gente se esquece da bondade divina. Mas qual que é a nossa tarefa? Fazer a nossa parte para auxiliarmos os nossos queridos mentores. É claro que às vezes não está na minha linha passar por nada disso. Se eu sou descuidado comigo mesmo, desrespeitoso, com normas, com regras, né? Então eu estou buscando para minha linha de vida um problema que talvez não existisse. Eu estou falando daqueles que têm a sã consciência de que tudo fizeram para a sua saúde física e espiritual e mesmo assim são atropelados por esses acontecimentos. E aí, mais difícil do que lidar com o físico, porque com o físico nós já tivemos inúmeros progressos. Então a pessoa já começa com medicamentos, já sabe-se medicamentos, já mudou, era diferente dos primeiros contagiados por esse vírus Covid, até mesmo lá na China, quando não se sabia o que fazer, né? Hoje não, hoje nós já temos muitos protocolos maravilhosos, e eu sei de inúmeros casos de pessoas que estavam entubadas, de pessoas que chegaram com 99% do pulmão comprometido e hoje estão bem, já estão tendo uma vida normal, e isso é maravilhoso, né? Não é que elas foram escolhidas por Deus, havia um planejamento reencarnatório que elas já estavam ali, da sobrevida e da continuidade. Outros não. Chegou o seu momento, né? Bom, mas junto com essas dificuldades da matéria, nós temos outras dificuldades da mente, do espírito. Então, é muito avassalador o medo que chega até o coração da pessoa que acha que não dá conta de continuar vivendo e escolhe morrer. E nós temos notícias hoje de inúmeros adolescentes que atentam contra a sua própria vida e que pensam em se matar como solução para os seus problemas. Só que nós temos que nos lembrar e lembrar a essas pessoas que não existe paz
num ato de covardia. E nós, quando atentamos com a nossa própria vida, nós estamos sendo covardes, no sentido de que o medo está sendo muito maior do que a nossa fé. E nós precisamos recuperar a nossa fé, a nossa coragem, para que nós prossigamos vivendo. E aí é onde entra o que Jesus falou. É preciso ter fé em Deus. Porque se eu achar que tudo o que acontece estão nas mãos de políticos, inúmeras vezes inescrupulosos, estão nas mãos, às vezes, de pessoas perversas que estão em cargos de autoridades, ou que o mundo está nas mãos de alguém que desgoverna o universo, então a nossa fé, ela está muito abalada. Nós precisamos de levar para os nossos filhos, para os nossos netos, a certeza de que há um amor incondicional que nos acolhe. E que Deus não permite que nada aconteça que não seja para o nosso bem. O que nós estamos vivenciando hoje é uma psicosfera muito negativa, de muitos abusos, de muita delinquência, de muito desrespeito, muita ganância, muito materialismo, que vem assomando a terra há tempos. E aí, às vezes, nós vamos acordar um filho assoviando, bom dia, e o outro não acorda. Aí, às vezes, a gente tem que encostar a mão no ombro, acorda, meu filho, e o outro não acorda. Às vezes, eu tenho que fazer isso tudo e abrir a janela do quarto, né? Então, a pandemia veio para que nós acordássemos de inúmeros padrões repetidos em inúmeras encarnações. Está na hora de todos nós acordarmos, porque a pandemia é um convite à empatia. E aí, quando eu estou desestruturada emocionalmente, eu preciso de tratamento. Vejam se vocês entendem o que eu estou explicando. Digamos que eu estou com uma bolha no pé, embaixo do pé, um calo. E aí, outra pessoa está com o pé normal. O meu pé está normal, eu vou dar uma corrida aqui para atravessar a rua e vou falar, ui, ui, se tiver quente, e vou dar uma corridinha e chego do lado de lá, né? A pessoa que está com uma bolha, ela não consegue. Então, não é porque ela é fraca, entendeu? Nada disso. A condição dela não permite que ela atravesse ali, porque a dor é intensa. A pessoa que tem essa bolha no pé, ela vai sofrer muito mais do que aquele que está com o pé são. E uma pessoa que tem o costume de ficar descalço, morar na roça, nem colocar sapato, vai atravessar aquilo ali muito bem, entendeu? Então, uma condição de fragilidade, uma condição momentânea, que pode nos levar a nos sentirmos mais frágeis. As pessoas que estão se sentindo fragilizadas precisam de tratamento. Precisa de um tratamento físico, precisa de ir ao psiquiatra, precisa de um tratamento psicológico, precisam de outras terapias, seja uma acupuntura, seja um floral, o que a pessoa se sentir fortalecida. E precisa do tratamento espiritual. O tratamento espiritual que significa estudar, leituras edificantes, sabe? Em momento de pandemia não tem como ir numa reunião tomar o passe, mas existem as vibrações e radiações à distância. A pessoa precisa dessa conexão com o sagrado e com o nosso Pai para se fortalecer. Quando eu cuido do pé daquela bolha e tal, e tudo passa, a pessoa consegue dar uma corridinha no chão mais quente. É uma questão de momento. Ninguém é doente. A pessoa está. Amanhã não estarei. Eu preciso de ter essa força e de acreditar que tudo passa. Quantos e quantos pacientes que chegam até mim numa situação que não vem como continuar vivendo e fazem o tratamento deste tripé e melhoram. Às vezes, mas não adianta, por quê? Às vezes eu só estou tomando remédio, às vezes eu só estou indo no psicólogo, às vezes eu só estou no centro. Isoladamente fica faltando, porque é esse tripé que sustenta a nossa saúde integral. E aí,
É preciso ter fé em Deus, sabe? E por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalhe confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus, tenha fé em Deus. Jesus trabalhou. Ele pediu para a pessoa ir lá atrás do burrinho, ele fez visita lá na festa de Lázaro, ele escolheu o caminho, ele colocou lá o manto, ele entrou no burrinho, ele estava constantemente trabalhando para nos deixar ensinamentos maravilhosos. Então, nós não podemos desistir do trabalho. Aquele é o nosso fortalecimento. Nós não podemos desistir. Quem disse que ia ser fácil? Não é. Nós estamos aqui para aprender a construir as nossas felicidades. E as nossas felicidades, inúmeras vezes, dependem antes da força do arado, de plantar a semente, o trabalho de aguar, de cuidar, de fornecer uma luz para que ela brote. E tem o tempo da transformação até que aquele fruto nasça. Nós temos que nos lembrar que nós estamos em processo de cura, processo evolutivo, processo de aprendizado, processo de compreensão deste mundo que Jesus falou. Mas o mestre demonstrou e pediu, porque havia aquela semana mais triste, onde ele sabia tudo o que ia acontecer. E ele, para não desanimar seus discípulos, falou: tendes fé em Deus. Porque ele sabia que os discípulos, os apóstolos, iam ficar assim: meu Deus, como que essas pessoas chegam homenageando Jesus e 5 dias depois estão crucificando ele? Para não abalar a fé dos apóstolos, Jesus não pediu para ter fé na humanidade. Olha, tenha fé aqui no templo, tal. Não. Ele pediu para ter fé em Deus. Então, diante de qualquer problemática, diante de qualquer dificuldade, de qualquer dor que parece insuportável, tenhamos fé em Deus. Façamos as nossas orações. Peçamos a Ele ajuda, como se de joelhos estivéssemos. Porque aparece o amigo que liga, a doação da cesta que vai aplacar a fome dos filhinhos, o cientista que faz um experimento e consegue descobrir um remédio a mais, aquele grupo de pessoas nos laboratórios que conseguem a construção de quantas vacinas existem no mundo hoje, numa velocidade recorde. E aí nós precisamos de ter essa fé em Deus, lembrando que a verdadeira vida é a vida que nós teremos quando nos despirmos desta roupa chamada corpo físico e irmos habitar, né? A verdadeira vida espiritual. Não agora, mas depois de inúmeras encarnações, quando já estivermos muito iluminados e conseguirmos chegar ao lado do Pai. Não para poder tocarmos harpas, mas para podermos trabalhar. Porque, como disse Jesus, o meu Pai trabalha. E nós precisamos de seguir esse exemplo. Como cristãos, trabalhar incansavelmente, incessantemente, para que nós possamos produzir os melhores e mais doces frutos para as nossas encarnações futuras. Vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, nós te agradecemos por mais este dia de vida. Agradecemos por este mês que inicia e por tantos aprendizados que temos tido ao longo desta jornada. Rogamos, mestre amigo, que cuide, abençoe, ilumine e proteja todos nós que estamos aqui conectados. Ilumine os nossos lares, a todos aqueles que residem conosco. Ilumine os nossos familiares, os nossos amigos encarnados e desencarnados. E que possamos receber essa chuva de bênçãos, nos fortalecendo, nos auxiliando, cada dia mais. E que os nossos irmãos que se encontrem doentes em leitos de hospitais, de seus lares, sejam
nas penitenciárias, nos asilos, orfanatos, nos bancos da praça, na rua, que todos que estejam doentes do corpo, da mente e do espírito possam receber a sua luz, Jesus. Que possamos imaginar um planeta Terra brilhante como se um raio de sol envolvesse constantemente, a fim de apagarmos um pouco, a fim de transmutarmos essas vibrações tão negativas que estão assolando o nosso planeta, o nosso mundo. Façamos a nossa parte, pensemos positivo, vibremos amor, amizade, alegria, confiemos em Deus, como disse o nosso Mestre Jesus. Abençoa-nos, Deus. Protege-nos, Pai. Ilumina-nos o caminho. E que sigamos confiantes de que iremos vencer. Que assim seja. Com essa prece, finalizamos o nosso momento de estudo e oração. Graças a Deus. Pois bem, amigos, muito obrigada por estarem aqui conosco neste estudo. Amanhã, às 18 horas, estaremos reunidos aqui de novo, tá bom? E, só para lembrar, quem puder dar like, divulgar o nosso canal nas suas redes de apoio, nós ficaremos muito gratos. Então, nós queremos, neste momento, rogar que Jesus nos abençoe e que essas boas energias permaneçam conosco. Que tenhamos uma boa noite de descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.